E eu preciso aqui fazer um esclarecimento, porque ontem eu cometi um erro óbvio. Qualquer pastor deveria lembrar disso na hora de pregar. Eu coloquei Daniel na fornalha. Quem percebeu isso, levanta a mão. Ô bando de gente crente que conhece a Bíblia. Eu conheço também, eu sei disso. Eu já li Daniel, pelo menos uma vez. Uma vez eu ressuscitei a sogra de Pedro, ela não tinha nem morrido. Pensa isso na sala dos adolescentes. Pensa se 30 anos depois eles esqueceram. Claro que não. E aproveito o meu erro para introduzir nosso tema. Nós cometemos frequentes erros no processo de educar. A boa notícia é que nunca é tarde para resgatar. E nós precisamos sim voltar para o básico, para o essencial da Escritura, quando ela nos fala e nos ensina sobre educação. E eu coloquei essa pergunta nesse slide: que razões nós temos para praticar educação cristã? E a resposta deveria ser a mais óbvia, mas eu fico impressionado, porque aquilo que é óbvio, na maioria das vezes, não está presente. Não está presente. A igreja cristã contemporânea parece muitas vezes ignorar o óbvio. E o que acontece é que nós vemos, ano após ano, os pais os pais crentes com seus filhos deixarem os seus filhos crescerem no cativeiro. E a única maneira de nós aprendermos a liberdade desses cativeiros é aprendermos a verdade da Escritura. Então, nessa manhã, meu tema vai ser focado sobre os fundamentos de uma teologia da educação cristã. Se você já estudou sobre o tema da educação cristã, você vai falar assim: e o pastor vai falar o óbvio. Eu já falei isso, eu vou falar o óbvio. O óbvio do óbvio. Porque se nós não entendermos, não reaprendermos, não reacessarmos os textos clássicos que nos falam da educação cristã como uma necessidade fundamental para manter a própria vida, a identidade e a própria adoração no cumprimento do nosso papel como seres criados pelo Senhor, nós morremos. E o cristianismo tem cometido erros crassos ao longo da história. Acredito que Deus permite. Acredito que Deus traz esses erros muitas vezes, sim, como a disciplina sobre o seu povo. Mas nós precisamos olhar para o óbvio. Então eu vou começar lendo agora com vocês Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros versos de Deuteronômio 6. Vamos meditar em Deuteronômio 6, depois de algumas conclusões práticas, eu vou trazê-los para o Novo Testamento, para um texto que eu considero clássico na educação cristã, mas que muitas vezes é ofuscado porque ele traz outros temas ao seu redor, que é 2 Timóteo capítulo 3, e especificamente os versos 16 e 17. Leiamos então a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 6. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Jeová teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e os seus mandamentos
que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques, na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Jeová, Deus de teus pais. Senhor, estamos diante da tua santa palavra, e nós rogamos por amor de Jesus, o teu Filho, rogamos pela obra do Espírito Santo que inspirou essa palavra, e que é aquele que de fato pode aplicá-la nos nossos corações, que assim tu o faças, que nós sejamos pelo Senhor edificados, que a humanidade daquele que traz a mensagem não seja empecilho para que a verdade de Cristo chegue aos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O que a gente pode começar aprendendo desse texto? Deixa eu dar um pequeno contexto. O povo de Deus vem saindo de um cativeiro, agora não é o da Babilônia, mas é o cativeiro no Egito. Já leram essa parte na sua Bíblia, né? Muito bem. Deus chama aquele povo e caminha com aquele povo pelo meio do deserto durante 40 anos para levá-los a uma terra que é chamada Terra Prometida. Eles, como acabamos de ouvir na palestra anterior, eles confundiram as coisas, até mesmo nas artes, construindo um novo mediador, um bezerro de ouro, para tentar acessar o Deus que estava lá em cima do monte, quando Moisés não voltava. Cometeram vários erros naquela caminhada. Deus pacientemente trabalhou aquele povo, e agora depois de 40 anos, estão na iminência de entrar na terra prometida. Deus faz o quê? Deus fala para Moisés: Moisés, repete. Repete, porque esse pessoal tem um problema na cabeça terrível, que chama-se esquecimento. Então o livro de Deuteronômio esse é o nome do livro, a repetição da lei. E Moisés faz vários discursos no livro, e imediatamente antes do capítulo 6, vem exatamente a repetição dos 10 mandamentos. A essência do mandamento moral de Deus é repetida por Moisés, porque em breve eles estariam agora na terra de Canaã, eles em breve estariam num outro lugar, eles estariam no mundo de um meio pagão, e os seus filhos estariam convivendo com aquelas realidades. Eles estariam como a geração anterior no Egito, vendo os outros deuses, vendo uma forma política diferente. Deus criou vários mecanismos para separá-los. Um deles foi exatamente a tenda da presença de Deus, cheia de arte, cheia de beleza. Era para atrair os seus olhos, era para atrair o seu coração, era para atrair a sua devoção a Deus. E aquilo estaria no meio do povo de Deus, numa terra cheia de pagãos. Como sobreviver no meio daquele paganismo? Ora, Deus ensinou várias coisas, muitas coisas que eles deveriam fazer, inclusive alguns temas que nós não gostamos, que são as conquistas e os domínios e a própria guerra santa. E aí então, Deus, depois de dar os 10 mandamentos ao povo, Ele traz essas palavras que nós acabamos de ler aos lábios de Moisés, para que ele repita ao povo. E assim então, chama Moisés ao Israel e diz: escutem Israel, ouçam Israel, coloquem o seu coração nos estatutos e nos juízos, coloquem os seus ouvidos para que vocês aprendam e para que vocês cumpram.
Primeira grande lição: a lei de Deus é ensinável. Sabe por quê? Porque Deus ordena ensinar a sua lei. Essa lei de Deus é uma lei perfeita, é uma lei dada por Deus para nos apontar o Evangelho de Cristo. Ela é um testemunho fiel do Senhor, ela dá sabedoria aos simples, ela traz os preceitos do Senhor e alegra o coração do crente, ela ensina temor, ela faz todas essas coisas, e por isso essa lei precisava ser ensinável, ou ensinada porque ela é ensinável. Sabe o que eu vejo hoje em dia? A gente chega nos pais e pergunta assim: você tem lido a Bíblia? E eles dizem assim: ah não, pastor, é muito difícil. O indivíduo tem um PhD em física quântica e acha ler Deuteronômio capítulo 5 difícil. Isso tem outro nome, queridos. Isso tem outro nome. Nós temos livros, nós somos uma população muito bem alfabetizada, pelo menos no nível desse auditório aqui. Eu sei que nós temos problemas ao redor do país. Nós somos capazes, nós passamos em provas, nós passamos, entramos na faculdade, nós passamos por um mestrado, nós estudamos outra língua, e nós dizemos, quando confrontamos a palavra de Deus: é muito difícil, pastor. Pergunto: você leu com seus filhos a palavra de Deus? Não, pastor. E se eles perguntarem uma coisa que eu não sei explicar? Nós somos crianças, quando deveríamos ser maduros e adultos. E isso gera um mal no nosso meio, gera um mal nos nossos filhos. Sabe por quê? Porque quando eles não aprendem a lei de Deus, isso não traz temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando os nossos filhos crescem sem sabedoria, às vezes nós perguntamos: Senhor, por quê? E às vezes, e eu não quero ser genérico, porque eu conheço muitos pais que leram sim a Bíblia com seus filhos, e eles não se tornaram sábios, quem sabe não conheceram a Jesus, mas o fato é que a instrução da palavra de Deus é que a lei de Deus é ensinável. Segundo, a lei de Deus é prática. Ela foi dada para o povo de Deus, para o povo cumprir a lei. Está aí no primeiro verso, para que vocês aprendam e cumpram essa lei. Vocês têm aqui uma oportunidade, vocês têm aqui na mão o tempo, a hora de ensinar através dos cânticos aos seus filhos a verdade de Deus. Sabe qual era o primeiro cântico que uma criança judia aprendia? Salmo 1, é o óbvio. Era o primeiro hino do inário. Era a abertura do inário. Então eles aprendiam como ser, como deveriam viver, como bem-aventurados. Eles eram instruídos, eles eram ensinados a não andar em maus caminhos. Mas nós não ensinamos isso aos nossos filhos muitas vezes. Às vezes até ensinamos nos primeiros anos, mas aí eles crescem, começam a fazer perguntas difíceis. Começam a fazer perguntas mais sim, complicadas. E porque nós temos incoerências no nosso coração, ao invés de nos aplicar para aprender e para fazer, o que é que nós fazemos? Nós fugimos. Nós cremos que uma outra pessoa, quem sabe alguém outro, vai ensinar essa coisa ou essas coisas aos nossos filhos. Pastores sofrem profundamente com isso. Nós temos aquele famoso ditado: casa de ferreiro. Então, nós pastores, muitas vezes, nós tiramos as mãos, afinal de contas, nós estamos fazendo uma coisa tão importante, não é? Nós estamos trabalhando no reino de Deus, e eu vou ter tempo para cuidar dessa criança. Essa aqui, inclusive, o Senhor disse, delas é o reino de Deus. E nós simplesmente esquecemos. E isso não infunde no coração dos nossos filhos aquele temor necessário, para que à medida em que eles crescem, como nos ensina o Salmo 125, o Salmo 12, verso 5, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir.
Ensinar aos nossos filhos a confiança de que esse Deus tremendo, que teve todo o trabalho de inspirar uma escritura, é aquele mesmo que nos manda o Espírito Santo para iluminar os nossos olhos, para que Ele instrua a mim e ao meu filho e a minha casa e a minha igreja o caminho que deve seguir. Para que ele tenha intimidade. Salmo 12, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Sabe por quê? Porque a eles dará a conhecer a sua aliança. Como é bom conhecer com os meus filhos a aliança de Deus. Como é bom conhecer com a igreja a aliança de Deus, porque é nessa aliança que nós aprendemos o caminho do Senhor. É nela que nós damos passos que são seguros. A lei de Deus, queridos, ela aponta para o pacto. Ela aponta para o pacto. Olha só, chamou Moisés, o Israel, disse: ouça Israel os estatutos, ouçam os juízos, aprendam, cumpram. Sabe por quê? Porque na terra que você passa a possuir, você vai aprender a aliança. Tu, teu filho, os filhos dos teus filhos, para que se multipliquem na terra que passas a possuir. Gente, quando você estiver lendo a sua Bíblia, pensa no Pentateuco, os 5 primeiros livros, certo? Nós todos concordamos que eles vêm da autoridade de Moisés. E aqui o texto diz assim que nós seremos prósperos, os dias serão prolongados. E o verso 3 diz: e te multipliques. Da onde é que você leu isso? Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, a primeira bênção pactual. E nós, crentes, essa geração do século passado, nós temos medo de ter filhos. Eu sou dos covardes, eu só tive 2. E eu digo isso, cara lavada, é covardia, é medo. A gente faz conta, a gente pensa no custo, a gente pensa nas dificuldades, a gente usa o mundo como desculpa. Sabe o resultado disso? Em poucos anos a população cristã no mundo vai se tornar minoria. Sabe de quem é a responsabilidade? Da geração da igreja contemporânea. Nós não queremos entender a bênção pactual. Nós não queremos entender o Salmo 127, o Salmo 128, que diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, flechas na mão do guerreiro. Sabe o que está faltando? Flechas. Nós podemos perder a guerra porque nos faltam flechas. Ainda aprendemos que essa lei de Deus é para gerações. Tu, teus filhos, o filho dos teus filhos. É esse Deus que abençoa, que faz frutificar. Salmo 113, 9 diz assim: é Ele que faz que a mulher estéril viva em família, seja alegre mãe de filhos. É esse Deus que nos dá a capacidade. Uma das coisas que mais comove meu coração é quando nós chamamos à frente da igreja as crianças para orarmos. E elas estão ali, eu falo assim: Senhor, herança do Senhor, barulhentas, baguncentas, exigentes, exigente herança do Senhor. E por fim, a lei de Deus é vida. O texto diz: para que bem te suceda. Deus não tem um projeto de pobreza para o seu povo. E de novo, eu preciso fazer um disclaimer, porque ontem disseram que eu estava muito pentecostal, e hoje eu vou virar da prosperidade. Deus tem sim um projeto de prosperidade para o seu povo, mesmo que não alcancemos aqui,
Nós temos uma promessa de ter, herdar, ser donos com Cristo do reino de Cristo. Salmo 112 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, a prosperidade e a riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Nós esquecemos disso. Nós temos uma geração no meio do povo de Deus que é quase que iletrada no Antigo Testamento, na palavra de Deus, na Bíblia que Jesus lia, na Bíblia que formou o apóstolo Paulo, na Bíblia que ensinou Timóteo e que trazia palavras capazes de torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Nós temos uma igreja que separou, que dicotomizou o ensino do conselho inteiro de Deus e que não sabe mais ensinar. E por isso perdeu o propósito e a função da lei e não traz essas coisas ao coração dos seus filhos. Ensinar, cumprir, temer, multiplicar, aplicar e dar vida. São coisas que ficam perdidas muitas vezes na mensagem contemporânea, porque nós não entendemos o fundamento dessa mensagem para trazê-la aos nossos filhos. Reduzimos a palavra do Antigo Testamento a uma série de historinhas de caráter moral duvidoso. E os nossos filhos crescem na igreja desse jeito. E eles crescem nas escolas cristãs que não são cristãs. Quando nos ludibriam com uma educação que não é de fato cristã. Como o texto continua, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jeová nosso Deus é o único Jeová. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O povo de Deus devia prestar atenção, devia inclinar os ouvidos, devia se debruçar sobre a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus nós aprendemos a amar o Senhor dessa maneira. Amar a Deus de todo o coração significa aplicar o cerne, a essência daquilo que eu sou, a amar esse Criador, a amar esse Redentor, a amar esse Deus da beleza, a amar o Deus da ciência, a amar o Deus das artes, amar o Deus que recebe a nossa adoração. Observe que o texto ensina que tem que ser um conjunto daquilo que eu sou, coração, alma e força. O problema é que nós estabelecemos um limite entre o profano e o sagrado, e nós vivemos vidas duplas. Eu amo a Deus com parte do meu coração, com parte da minha alma e com parte da minha força. O que é o coração desse ensino? Ouça o que o próximo verso diz: ouve Israel, o Senhor Jeová é o único Jeová. Em primeiro lugar, eu tenho sim que conhecer esse Deus da Bíblia, porque Ele se manifesta, porque Ele se revela na Bíblia. Porém, conhecimento aqui, saber, ouvir, é mais do que reconhecer intelectualmente que Deus existe. É mais do que saber que Ele é poderoso. É mais do que saber que Ele é todo bom. Sabe por quê? Porque Satanás sabe essas coisas. E ainda assim rebelou-se contra o Criador.
Mas esse conhecimento é um envolvimento completo, absoluto. Por isso o texto vai me dizer no verso 5, essas palavras, verso 6, essas palavras que hoje te ordeno, elas têm que estar no meu coração. E a pergunta, queridos, é como é que a palavra de Deus está no meu coração? Ora, pela ação do Espírito Santo na minha vida, que agora me dá a porta e me deu os instrumentos e me deu os meios para que eu ouça a palavra de Deus, para que eu leia a palavra de Deus, para que eu aplique a palavra de Deus, para que eu cultue usando a palavra de Deus, porque é necessário fazer isso. Nós precisamos ser um povo encharcado da palavra de Deus, para ter o verdadeiro conhecimento de Deus, para começar a adoração. Uma adoração sem teologia, sem que todos sejamos teólogos, é uma adoração fraca, que chega ao ponto de ser idolatria. Adoração com falsa teologia é idolatria. É por isso que esses reformados chatos ficam insistindo com doutrina, com teologia, com verdade, porque nós queremos que o povo de Deus conheça a verdade de Deus, porque isso nos habilita com o coração, alma, força, sermos verdadeiros adoradores, porque o verdadeiro adorador, ele é encontrado por Deus, e ele é criado por Deus para isso, e ele então nos encontra adorando em espírito e em verdade, no seu Filho Jesus Cristo, na sua palavra, conduzidos pelo Espírito. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não fica deitado em berço esplêndido, baseado numa teologia que faz uma caricatura da obra de Deus e da santidade de Deus, esperando que tudo vai mudar na sua vida, enquanto o que Deus está dizendo na sua palavra e na sua escritura é: aplique-se, envolva-se, conheça. E o Senhor Jesus, ainda, eu usei esse exemplo ontem, ele ainda acrescenta nesse verso: e todo o teu entendimento. Agora, no meio da cultura helênica, a mente passa a ter uma função importante. E agora Jesus, obviamente, faz uma adaptação necessária ao espírito da sua época. Porque nós temos que amar a Deus com a mente. E o cristianismo, ele envolve todo o nosso ser, inclusive a nossa mente. Foi o que nós ouvimos na primeira mensagem aqui, quando nosso irmão expôs Romanos capítulo 12. O nosso culto, ele é lógico, ele é racional, ele envolve o nosso ser como um todo. Qual o resultado, ou como nós vamos trabalhar com essas coisas? Versos 7 a 9 diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o primeiro elemento distintivo é conhecer o Deus verdadeiro da Bíblia. O segundo elemento distintivo é entender o que essa lei de Deus produz na vida daqueles que são seus. O terceiro elemento distintivo é exatamente vivenciar a lei de Deus. A educação que nós devemos chamar de educação integral, que abrange todas as áreas da vida e que leva a nós mesmos e a nossa casa e a nossa comunidade a uma vida de santidade. Como fazemos isso? Primeiro, o amor de Deus refletido na vida como um todo. Lembra lá do Salmo 1 de novo, que toda criança judia aprendia? O homem que é bem-aventurado, o que ele faz? Me ajuda aí, gente. Eu não sei a Bíblia toda de cor, vocês sabem. O que o bem-aventurado faz? Ele não anda
ele não se detém e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. É verdade, crente não faz isso mesmo não. Eles formam a sua própria. Por que os crentes fazem a sua roda de escarnecedores? Por que tantas vezes a rodinha de conversa depois do culto na igreja, no almoço de domingo, na reunião de oração, se torna uma roda de escarnecedores? Porque a gente só sabe o verso 1. Aliás, esse é o nosso reducionismo. A gente sabe alguns versos da Bíblia e a gente não sabe o verso 2, mas vocês sabem. O que diz o verso 2 do Salmo 1? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que o Salmo 1 está dizendo, é isso que Deuteronômio 6 está dizendo. O amor de Deus refletido na vida, o amor de Deus refletido na boca, o amor de Deus refletido nos olhos, o amor de Deus refletido nos ouvidos. É isso que significa entregar o meu corpo como um sacrifício vivo para Deus. Tudo aquilo que o meu corpo faz, agora serve a palavra de Deus, a verdade de Deus, o Evangelho de Deus. Isso agora faz parte daquilo que nós vivemos. Nós vamos pregar o Evangelho dentro de casa. Filho, querido, irmão, pastor, líder, não deixe de evangelizar o seu filho. Nem você que é presbiteriano e que já batizou. Nós corremos um risco, a gente batiza os filhos e fala assim, agora já foi. É a nossa heresia católica. Eu acredito na doutrina do batismo infantil. Eu só estou levantando aqui um perigo que todos nós corremos, que é o perigo de simplesmente achar que o Evangelho entra no automático. Evangelize os seus filhos. Sabe por quê? Porque isso vai mudar a sua vida. Porque se você quer evangelizar os seus filhos dentro da sua casa, você vai ter que ser coerente. A primeira coisa. Porque você não pode pregar o Evangelho incoerentemente. Você não pode chegar para o seu filho e dizer assim, filho, você tem que amar Jesus. E aí, você não ama Jesus. Filho, a sua vida tem que ser uma vida de confiança na obra de Cristo. Mas aí você entra em pânico. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito e que nenhum de nós vai ser perfeito. Mas é que na hora do pânico, você vai recorrer a Jesus. E seu filho vai ver você recorrer a Jesus. É assim que funciona a evangelização na vida dos nossos filhos. Terceiro, a Escritura exige de nós agir com integridade. Essas palavras que hoje te falo estarão no teu coração. Tu as inculcarás, é trabalho de culca, certo? Você vai colocar na mente dos seus filhos, e delas você vai fazer o quê? Vai falar sentado, você vai acordar falando disso, você vai dormir falando disso, você vai caminhar falando disso, porque essas coisas enchem o seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. É isso que seus filhos vão ver. É isso que os seus filhos na igreja vão enxergar. E isso vai nos forçar a uma vida de integridade. Eu costumo contar isso, dizer isso, que devia ser vergonha, mas a graça é humilhante mesmo. Uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, como pastor e pai, foi começar a plantar uma igreja na sala da minha casa. Sabe por quê? Porque eu tinha que abrir a Bíblia e pregar o Evangelho na frente da minha mulher, na frente dos meus filhos, na mesma sala, no mesmo sofá que eu tinha assistido televisão com eles no sábado à noite. E cada vez aquilo me empurrava para dizer assim, Mauro, você não pode ser um hipócrita. A palavra de Deus nos traz convicção de pecado para que nós aprendamos a integridade diante de Cristo. Coração, mente, ele diz assim, essas palavras estarão atadas aonde? Nas tuas mãos. Aquilo que eu faço estarão no frontal, na tua testa. Aquilo que as pessoas veem quando me olham face a face. Estarão nas portas da tua casa, um lugar santo.
por fim, ele estende isso para uma influência comunitária. Estarão nos teus portões. Esse é o fundamento do Antigo Testamento. Mas se eu quiser falar do Novo, eu vou ter que correr. Fundamentos de uma educação cristã no Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento nos ensina a manter uma vida, uma identidade e uma adoração verdadeira no meio do povo de Deus, por meio da educação, para nós e para os nossos filhos, a fim de que nós vivamos de fato para a glória de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A maioria dos pastores olha para esse texto e não enxerga o texto. Enxerga uma doutrina que é boa, que é necessária, que é importante, que é fruto de uma defesa da fé que nós fazemos, que é a doutrina da inspiração das Escrituras. Mas o apóstolo Paulo não estava preocupado com a inspiração das Escrituras aqui. O foco do apóstolo Paulo é educação para a vida. Se você olhar o capítulo 3 de 2 Timóteo, o apóstolo começa dizendo assim, olha, sabe porém isso, nos últimos dias os tempos serão difíceis, os homens serão, e aí é uma lista horrível de características dos homens contemporâneos, que são os homens dos últimos tempos. Quando começou os últimos tempos? Lá na época de Paulo, e nós continuamos vivendo neles. E Paulo, dando essa instrução ao jovem pastor Timóteo, diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu chamo esse texto de a matriz do ensino cristão. A matriz do ensino cristão. O que o texto nos mostra? O que ele nos ensina? Primeira coisa, ele coloca para nós um pressuposto, que é o fundamento que é tão precioso para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não há parte da Escritura, não há parte dessa palavra, não há nada naquilo que Deus fez inspirar e depois preservar para que chegasse até nós, que não tenha a mão direta de Deus num processo de inspiração para nos ensinar, e hoje Ele é tão bondoso que Ele ainda vem e ilumina para nós. Então esse é o grande pressuposto. Mas além do pressuposto, que é essa santa palavra, eu tenho uma função nela. O texto diz assim, ela é útil, ela é feita para que nós fôssemos ensinados. Isso não é Deuteronômio capítulo 6, essas palavras que hoje eu te dou são para que você ensine. Então essa escritura é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, porque ela entende o estado de pecado nosso e dos nossos filhos, ela é útil para a correção, porque ela sabe que nossa tendência pecaminosa nos leva para caminhos errados, contrários àquele do Salmo 1, e a gente acaba parando no lugar errado, se assentando no lugar errado, caminhando no lugar errado. Mas ela também é útil para formar, para educar na justiça, para educar na verdade, para compor a vida, a mente, o coração, a alma, e nos dar força na justiça de Deus. Só que a gente lê de maneira reducionista a Bíblia. Como é que a gente lê esse verso? Toda a escritura é útil para o ensino na escola dominical. Toda a escritura é útil para o ensino no culto, toda a escritura é útil para o ensino na reunião de oração. Não, queridos, o apóstolo Paulo não reduziu isso. O texto diz, ela é útil para o ensino, e ela tem um alvo, ela tem um propósito, ela tem um fim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo faz um contraste entre o homem no começo do capítulo, que era totalmente desviado, mau, e o homem de Deus, que é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Da onde o apóstolo Paulo tira esse conceito de perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Qual que era a escritura dele? Ele leu Gênesis capítulo 6, ele leu a respeito de Noé, que era o quê? Homem o quê?
íntegro, justo, andava na presença de Deus. Ele leu a história de Abraão, ele sabia como Abraão, entre erros e acertos, foi moldado por Deus, pela palavra de Deus, pela orientação de Deus, para se tornar no fim justo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isso nos faz habilitados para boa obra. Só que nós temos um conceito reduzido de boa obra. O que é boa obra? Ajudar as velhinhas a atravessar a rua, dar uma cesta básica. O que mais? Cita aí boa obra para mim. Fazer campanha do agasalho. Nós somos reducionistas, queridos. Essas coisas, elas não são más, elas são só, às vezes, a representação errada de um conceito muito maior. Sabe qual é a primeira boa obra que um pai pode fazer? Educar seus filhos. Sabe qual é a melhor obra que uma mãe pode fazer? Amar e educar os seus filhos e ser submissa ao seu marido. O marido amando a sua esposa. É ser um bom diácono. É ser um bom engenheiro. É lavar a louça para sua esposa. Glória a Deus, né, irmãs? É sermos, cumprirmos, vivermos a vocação que Deus nos deu no lugar que nós estamos. Não se encantem tanto com a louça, gente, pelo amor de Deus. Glórias. Irmãos, a sua vocação, seja você um artista, como ouvimos aqui hoje, seja você um engenheiro, ou seja você um mestre de obras, seja você o artífice, ou seja você o pedreiro, seja você o dono do banco ou o caixa do banco, Deus te chamou para cumprir, para fazer, baseado na sua palavra, boa obra para a glória de Deus. Isso é que vai trazer na vida do povo de Deus transformação. Isso é que vai poder trabalhar no meio da Babilônia a paz da cidade. É quando o povo de Deus, chamado para um ministério de intercessão na vocação universal dos crentes, e ora pelo seu povo, ora pela sua cidade, ora pelo seu bairro, ora pelo seu vizinho chato. Difícil, né? Porque a maioria das vezes a gente amaldiçoa. Então o que nós temos em ambos os testamentos? Primeiro, ordem de ensino. Essa é uma responsabilidade. Você precisa assumi-la. Segundo, a fonte de ensino é a Escritura, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Terceiro, é uma obra de gerações, ela é sequencial. Tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, ela tem um alvo: formar homens de Deus que fazem boas obras. E isso vai ter alcance, isso vai ter impacto, isso vai impactar a minha casa, isso vai impactar os portões da minha cidade. É por isso que eu acredito em educação cristã. Não porque ela é um ente em si. Sabe qual é o maior problema dos nossos ministérios cristãos? É porque a maioria dos nossos ministérios cristãos, nós fazemos dele um fim em si mesmo. Ontem vocês viram aqui a fundação do Gospel Coalition. Pode ser uma bênção, e eu espero, oro e faço parte. Pode ser uma maldição, sabe por quê? Porque a gente pode começar a pensar assim: não, esse tem que ser o maior ministério, esse tem que ser o melhor ministério, como um fim em si mesmo. É como você dizer assim, a minha igreja tem que ser a maior da cidade. Se torna um fim, se torna um objeto, se torna uma tolice, porque nós estamos aqui para abençoar comunitariamente o povo de Deus e a Babilônia. Sê tu uma bênção.
Interessante, aquele princípio abraâmico, queridos, ele funciona até hoje. Eu não vi nenhuma revogação dele. Interessante, Deus dizia: eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Muito bem, ontem eu falei para vocês que eu trabalho com uma associação de escolas cristãs. Um parêntese aqui. O stand da Associação de Escolas Cristãs vai estar montado aqui a partir do meio-dia. Você vai ter perguntas, você vai querer saber, vai ter uma pessoa lá para te responder. E eu quero que você vá lá fazer perguntas, porque isso é importante. Porque agora eu vou encerrar nos 2 minutos e 23 segundos que tenho, falando um pouquinho sobre o papel da escola. Para que servem escolas cristãs? Ok, eu posso montar uma escola cristã para que ela seja evangelística. Eu vou trazer alunos, elas vão lá para dentro, eu vou evangelizar. É uma possibilidade. Eu ofereço uma educação com uma qualidade, com princípios morais, e isso é um braço evangelístico. Eu acho que é um papel legítimo. Eu particularmente não acredito que seja o ideal. Não acredito. Mas eu não estou condenando quem não faz ou faz diferente. Eu acredito que fundamentalmente uma escola cristã, ela deve servir aos filhos dos crentes. E eu não vou ter tempo aqui de fazer as contas, mas se você pegar o tempo que uma criança passa na escola e o tempo que ela tem de educação cristã em casa e na igreja, a diferença é absurda. Absurda. Então uma escola cristã, ela é um trabalho de fortalecimento da vida, da cosmovisão do aluno, junto com os pais e junto com a igreja, para trazer a luz do evangelho a todas as áreas do conhecimento, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Esse é o papel de uma escola. Para isso que nós queremos escolas cristãs, para que nós saibamos fazer em todas as áreas da vida o reflexo da glória de Deus. Se a glória de Deus deve ser refletida nas coisas simples como beber ou comer, a educação como deveria ser. Como deveria ser, irmão? Como deveríamos ter foco, como deveríamos ter concentração para fazer essas coisas. Então, o nosso grande alvo na educação cristã, incluindo a escola, é exatamente isso. Sabe por quê? Lá dentro de casa, a gente combate os principados e as potestades. Mas na hora que a gente manda os nossos filhos da porta para fora, eles se tornam cativos muitas vezes de sofismas. Isso que muitos no movimento de batalha espiritual acham que são demônios e anjos brigando, etc. Na verdade é uma luta pela mente, é uma luta pelo conhecimento da verdade de Deus, é uma luta pela forma de pensar daquelas crianças que entram dia após dia, segunda a sexta-feira, diante de um professor que tem a oportunidade de descortinar o mundo da verdade de Deus para os nossos filhos. E se eu posso dizer, e posso, o Brasil precisa de verdadeiras escolas cristãs. Mas o Brasil precisa entender, e a igreja brasileira precisa entender, esse todo do processo educacional. Família, igreja, escola. Escolas que sejam legitimamente cristãs, que não sejam meros, onde o cristianismo não é um acessório, não é um penduricalho, mas é a sua essência, que é mais do que atividade cristã, que é mais do que ter 1 ou 2 professores, que é mais do que ter administradores cristãos, que é mais do que ter regras de condutas cristãs, é mais do que ser a igreja de um crente, ou a escola de um crente, ou a escola de uma igreja, mas é uma escola que entendeu o seu papel e a sua essência. Eu dou graças a Deus porque eu tive a oportunidade de colocar os meus filhos em escolas cristãs, e eles puderam crescer nesse conhecimento da graça, aprendendo português, inglês, matemática, física e história. Porque eles tiveram professores que discipularam os meus filhos.
Porque eles tiveram professores que jejuaram por eles. Porque eles tiveram professores que derramaram lágrimas por eles. Porque entendiam que era muito mais do que passar num exame, do que passar num vestibular. O que estava em jogo ali era a mente, a alma, a força e o coração deles. Às vezes eles têm misericórdia e botam mais 5 minutos lá. Educação cristã, queridos, é a educação que tem no currículo, na essência, a verdade de Deus projetada. Só a educação cristã pode oferecer perspectiva cristã. Outra educação não consegue, do conhecimento, da ética, do trabalho, da liderança. E eu prometo que esse é o último slide, antes da propaganda. Queridos, nós precisamos estabelecer no Brasil escolas cristãs. As pessoas vêm até a associação e falam assim: pastor, vocês têm um financiamento? Gente, nós somos uma associação mais pobre da face da terra. Eu dou graças a Deus de trabalhar lá 10 anos como voluntário. Nós precisamos crescer, sim. Precisamos do apoio de vocês, sim. Precisamos de financiadores, sim. Mas o potencial, a força está dentro da igreja de Cristo, com o povo de Cristo e com o dinheiro do povo de Cristo. Ah, pastor, mas nós somos pobres. Façam cooperativas. Ajuntem-se. As grandes escolas que nós temos hoje ao redor do mundo que são cristãs, elas começaram com 2, 3, 4 pessoas. Quem sabe o Dr. Ryken depois nos conta a história de como surgiu o Wheaton. E eu recebo essa pergunta o tempo inteiro: pastor, e o homeschooling? Qual a sua opinião? E é a última parte mesmo. Irmãos, algumas pessoas acham que eu sou contra o homeschooling. Eu não sou contra o homeschooling. Há situações, há momentos em que o homeschooling é a única possibilidade de ensino para um pai cristão. Que no Brasil ainda é uma área cinza, que nós estamos lutando, batalhando judicialmente para que ela seja completamente possível. E eu estou nessa luta. Ano passado aqui na Viel deu uma entrevista e algumas pessoas entenderam, então o senhor é contra o homeschooling. Não é esse o meu ponto. Eu acredito que se a grande massa dos cristãos optar pelo homeschooling, quando nós temos uma cultura predominantemente babilônica, o que vai acontecer é que ao longo do tempo, nós vamos perder impacto cultural. Se você acha que o impacto cultural é importante, você precisa colocar os seus filhos no meio da cultura. Agora, nós podemos fazer uma cultura na qual nós podemos trabalhar com todos os aspectos culturais, preservando os nossos filhos. Eu tive a oportunidade, eu sei que poucos têm, de mandar a minha filha para uma universidade cristã. E como eu dou graças a Deus por isso. Uau, vê-la crescer no conhecimento de Cristo dentro da universidade, que negócio maravilhoso. Mas no Brasil nós precisamos de universidades legitimamente cristãs ainda. Assim, queridos, se queremos de fato impacto,